A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente amiga, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Deus abençoe seu lar, Deus abençoe a sua casa, a sua família, que a graça do Senhor seja cada vez mais visível, evidente dentro de onde você convive, cercado das pessoas que você ama, certamente, em nome de Jesus. Romanos capítulo 8, verso 28, o apóstolo Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito do Senhor. Eu entendo que Deus tem um propósito em todas as coisas que acontecem àqueles que têm um chamado. Não para todos, mas todas as coisas acontecem segundo o propósito que o Pai tem estabelecido na eternidade. Por falar nisso, eu quero te remeter a um personagem bíblico lá do Antigo Testamento, livro de Gênesis, capítulo de número 37. Se você tiver uma Bíblia e você puder apanhar, nós vamos falar um pouquinho sobre um personagem conhecidíssimo, chamado José, conhecido como José do Egito. E eu não vou ler esse capítulo todo, mas gostaria que você fosse acompanhando comigo. Eu vou pensar alguns versículos desse capítulo, e depois capítulo 39 e depois capítulo 45, mas eu vou estar falando sobre José do Egito. Nesse texto, no capítulo 37, Deus ele começa a falar com José de uma forma inusitada. Não era uma forma usual, não era uma forma comum. Nós sabemos pelo estudo que a forma de Deus falar conosco, ou as formas, são as mais variadas possíveis, né? Nesse falar de Deus com José, ele estava delineando o seu futuro, traçando o seu futuro, né? Preparando-o para ser um grande instrumento nas suas mãos. Nós sabemos que Deus ele pode falar conosco por meio da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, constantes do Antigo e do Novo Testamento. Então, uma das formas de Deus falar com o povo dele, com a sua igreja, é por meio das Sagradas Escrituras. Outra forma, Deus pode usar uma pessoa abençoada, um irmão abençoado, alguém que seja cheio da graça, da unção, da presença do Senhor e que tenha verdadeiramente um relacionamento de intimidade com Ele. Então é uma segunda forma que Deus pode usar para falar conosco. Deus pode falar por intermédio das circunstâncias, favoráveis ou não. As circunstâncias podem ser um meio de o Senhor estar falando conosco, estar falando com a sua igreja. Deus pode falar por meio do Espírito Santo, que é aquele testemunho interior que nós temos. A Bíblia fala disso, uma testificação interior, e nós sabemos então aqui dentro que Deus está de alguma forma falando conosco. Ou então Deus pode falar por meio de sonhos e por meio de visões, que foi no caso de José, aqui José do Egito. Jó capítulo 33, do verso 14 até o verso 18, diz que Deus tem dois modos de falar, né? E esses dois modos de falar seria justamente por meio de sonhos, por meio de visões. Sonhos, quando a pessoa é totalmente tomada em seus sentidos, não é? E ela então no sono profundo recebe algo da parte do Senhor. Ou então visões, quando os olhos são abertos, descortinados, e a pessoa no mundo espiritual consegue vislumbrar algo sobrenatural, Deus falando daquela maneira. No caso de José, nesse capítulo 37, no verso 5, diz assim: José teve um sonho. Capítulo 37, verso 5, capítulo 37, verso 9, diz: teve ainda outro sonho. Ele teve um sonho e depois outro sonho. E esses sonhos seriam, vamos dizer assim, o delinear de Deus na sua vida. Qual foi o problema de José? José, ele fez a bobagem, vamos dizer assim, de falar desse sonho. O sonho é direção de Deus, o sonho é determinação do Senhor. Deus estava ali trabalhando a vida de José, né? Não vinham do seu ego, das suas ambições, esses sonhos, mas estavam revelando o propósito de Deus.
O problema foi que ele abriu isso. O problema foi que ele falou isso. Ele teve um sonho e relatou aos seus irmãos. Ele teve outro sonho e contou ao seu pai e à sua mãe. E aqui nós temos problemas. Por quê? Porque o sonho que é dado por Deus não é para você sair falando e contando para todo mundo. As visões que Deus te dá não é para você sair contando e compartilhando, é para você. É a direção que Deus está trazendo para você. Você vai ser usado daquela maneira. Então, às vezes, as pessoas saem falando, sonhei, tive visão, tive isso, tive aquilo, e todo mundo fala daqui, fala dali. E não é assim, biblicamente. Fica quieto. Guarda no coração. Aquilo que Deus te falou, aquilo que Deus revelou, guarda para você. E no tempo certo, no tempo de Deus, isso vai ter o seu cumprimento. O que aconteceu com José? José, ele tinha uma falha de caráter muito claro. No capítulo 37, verso 2, diz que ele trazia más notícias dos seus irmãos ao seu pai. Isso é uma falha de caráter. Ele era um fofoqueiro. Fofoca não é de Deus. Quando você tem que comentar sobre a vida de alguém, quando você tem que, entre aspas, dedurar alguém, isso não é de Deus, isso não é do Senhor. Isso é uma falha de caráter. Toda vez que você se encontra com alguém e você se reúne com alguém e o assunto é outro alguém, então você está com problemas. Porque isso não é lícito, isso não é permitido biblicamente. Algumas pessoas falam assim: não, eu não sou fofoqueiro, eu sou um pesquisador da vida alheia. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você não tem o direito de falar de quem quer que seja. Você não tem o direito de sequer dar a sua opinião se essa pessoa não estiver presente, se ela não estiver naquele ambiente. É fofoca, fofoca é pecado, pecado é contra Deus e pode redundar a pessoa ao inferno. E esta é a radicalidade daquilo que a Bíblia ensina. Então José, ele tinha esse problema de caráter. Ele trazia notícias: o pai, o Rubem, o pai, o Judá, pai. Entende? Ele contava o que acontecia na roça, ele contava o que acontecia no trabalho, aquilo que os irmãos faziam. Então ele era um fofoqueiro. Capítulo 37, verso de número 4, diz assim: que odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ou seja, ele estava vivendo dentro de um ambiente de fofoca e estava vivendo dentro de um ambiente de contenda, que não é um ambiente bom. Capítulo 37, no verso 11, diz que seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então ele estava vivendo num ambiente de contenda, ele estava vivendo num ambiente de ciúmes, ele era um fofoqueiro, e todas essas coisas, vamos dizer assim, faziam parte de todo o processo pelo qual José tinha que passar para ser tratado, a fim de que fosse ou se tornasse um instrumento nas mãos de Deus. Nenhuma pessoa aprovada, ou melhor, que não tenha passado pela aprovação de Deus, pode ser considerada apta para o ministério ou para o trabalho no reino. Precisa passar pelo tratamento do Senhor. Então, o que aconteceu? Deus permitiu, capítulo 37, verso 27 e 28, Deus permitiu que José fosse vendido. Eles pegaram José por ciúme e o colocaram numa cisterna, passava uma caravana de amalequita, melhor, de ismaelitas, e esses ismaelitas levaram José para o Egito. Ele foi vendido como se fosse um escravo. Então ele é separado da família, ele chega ao Egito, ele prospera por um tempo, porque ele foi colocado como mordomo dentro da casa de Potifar. O que acontece lá naquele lugar? Capítulo 39, nós pulamos alguns capítulos aqui, nós vamos até o versículo de número 20, nós percebemos que ele foi jogado no cárcere, na masmorra. Por quê? Porque ele foi injustiçado. A mulher de Potifar quis ter um relacionamento sexual com ele, e ele se negou àquilo, e então ela, com as vestes, depois de ele ter fugido, nas mãos, gritou: olha o homem que você trouxe para dentro da nossa casa, o que ele tentou fazer comigo. Então o que acontece?
Potifar, naturalmente, acredita na sua esposa e simplesmente, sem qualquer defesa, sem qualquer processo, ele pega José e o lança no cárcere e lá ele permanece por muitos anos. O que acontece é que Deus nunca desampara os seus. Eu queria que você gravasse de alguma maneira essa frase que eu disse. Deus nunca desampara os seus. Deus nunca desampara aqueles na vida de quem ele tem um plano, na vida de quem ele tem um propósito. Capítulo 39, verso de número 2, diz que enquanto José esteve na casa de Potifar, ele o fez prosperar. Deus estava com ele naquela casa, do seu senhor egípcio, que o tornou então um homem próspero. Capítulo 39, verso 21, diz: o Senhor, porém, era com José, ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Ou seja, lá naquele ambiente inóspito, naquele ambiente de prisão, o Senhor estava com ele. E isso talvez algumas pessoas tenham dificuldade de entender. Algumas pessoas acham que Deus ele tem que livrar de tudo, que Deus é obrigado a tirar a pessoa da situação limítrofe. E interessante é que o texto diz que Deus estava com ele no cárcere. Mesmo não o livrando do cárcere, Deus estava lá com ele. Por que não livrou do cárcere? Presta atenção no que eu vou dizer para você. O cárcere fazia parte do plano e do propósito do Senhor. Por mais dura que seja a minha colocação, eu preciso dizer isso. O cárcere, a cadeia, a prisão fazia parte do plano e do propósito de aperfeiçoamento de Deus na vida de José. Então, eu não devo reclamar das coisas que me acontecem. Eu não devo blasfemar por aquilo que me acontece, porque pode ser que isso seja parte da escola de Deus. Pode ser que isso seja parte do tratamento de Deus, aperfeiçoando áreas da minha vida que eu não estou vendo, que eu não estou enxergando. José, como eu disse, ele tinha falhas no seu caráter, era um fofoqueiro, ele precisava ser trabalhado nessa área. José, ele precisava de uma escola que fosse apropriada, não uma escola baseada no ódio, mas uma escola baseada no amor e no propósito do Senhor. Então lá, dentro daquele cárcere, o que acontece com ele? Capítulo 39, verso 22, diz: o qual, o carcereiro, confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Ou seja, ele aprendeu a servir. E essa talvez seja a área mais complicada que nós tenhamos hoje dentro das nossas igrejas. Porque as pessoas não querem mais servir. Elas querem ser servidas, elas querem assumir algum ministério onde elas estejam por cima e as pessoas estejam sob a sua liderança ou sob as suas ordens. Nós precisamos aprender que nós fomos chamados para servir. Eu, como pastor, eu sou o principal servidor da igreja. Eu sirvo aos meus irmãos. Por mais absurda que pareça a minha colocação, como pastor, eu fui colocado num ambiente, eu fui colocado numa igreja e eu estou ali para servir. Eu sirvo para servir. Estou ali para servir aos meus irmãos. E isso é um aprendizado. Nenhum arrogante consegue chegar nesse posto. Nenhuma pessoa em si mesmada consegue chegar nesse posto. Ela precisa aprender a servir. José, ele aprendeu dentro da cadeia, dentro da prisão, a se tornar um administrador fiel. Ele tinha uma noção muito clara daquilo que não era seu e foi chamado para administrar fielmente o que não era seu. Administrar o que é próprio me parece ser uma coisa fácil ou até natural. Administrar o que tem nas mãos, aquilo que é seu. Mas administrar o dos outros, ser zeloso naquilo que é dos outros, ser cuidadoso com aquilo que é dos outros, me parece ser um desafio extremo. O texto nos mostra nesse capítulo 39, especialmente verso 4 e verso 5, que o seu chefe, o seu senhor Potifar, lhe pôs por mordomo e somente a sua esposa, você não toque nela, o resto da casa está sob os seus cuidados. Então ele aprendeu a mordomia, ele aprendeu
a cuidar daquilo que não era seu. E na prisão ele procedeu do mesmo jeito. O verso 22 e o verso 23 que eu li para você, do capítulo 39, diz que lá dentro da cadeia ele administrava também, ele cuidava também, ele administrava o que não era seu. Tá certo que lá no palácio, né, o parâmetro ou o padrão era outro. Na prisão, me parece que o padrão seria bem diferenciado, mas ele continuou com o mesmo coração serviçal, o mesmo coração de mordomo. O mordomo é aquele que administra aquilo que é confiado às suas mãos, e é por isso que nós temos que ser bons mordomos de Cristo. Nós precisamos aprender a administrar aquilo que não é nosso, e um dia nós vamos ter que prestar contas diante do Senhor por aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, aquilo que Ele confiou nas nossas mãos. Se Deus te deu algo, se Deus colocou alguma coisa nas suas mãos, faça da melhor forma que você conseguir fazer. Faça da melhor maneira que você conseguir fazer. A Bíblia diz que maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então você e eu, nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Nós temos que fazer as coisas com excelência, porque nós estamos fazendo para Deus e fazendo para os nossos irmãos na fé. Capítulo 39, versos 22, verso 23, diz que José prosperava em tudo aquilo que ele fazia. Prosperava. Como que alguém pode prosperar no cárcere? Algumas pessoas, quando a gente fala de prosperidade, pensam logo naquela posição elevada, pensam logo em questão de dinheiro, pensam logo na questão da riqueza. Deus me chamou para ser uma pessoa próspera. E eu conheço gente próspera que não tem dinheiro algum. Eu conheço gente próspera que não tem riqueza alguma, mas tem um coração em Deus, tem um coração serviçal, tem um coração amoroso, tem um coração responsável para com aquilo que Deus colocou, para aquilo que Deus confiou às suas mãos. Ser próspero na visão bíblica, algumas igrejas por aí pregam diferente, mas ser próspero segundo a visão bíblica é ter um coração segundo Deus. Ser próspero segundo a Bíblia é ter um coração serviçal. Essa é a pessoa próspera. Isso vai contar como galardão. Talvez algumas pessoas estejam buscando as recompensas somente aqui da terra. Eu não estou buscando recompensas somente aqui da terra. A minha recompensa é o céu, e a minha recompensa está no céu. É para isso que eu vivo, é para isso que eu trabalho. José, ele não tinha formação na área de administrador, não tinha formação nenhuma. Ele foi capacitado por Deus para administrar a casa de Potifar e para administrar depois no cárcere. Ele foi capacitado por Deus. Então, da mesma forma, eu entendo que algumas vezes nós nos sentimos pequenos, algumas vezes nós nos sentimos impotentes diante da grandeza de tudo aquilo que nós temos que fazer no reino. Deus vem e nos capacita, Deus vem e nos dá a sua capacidade para administrarmos aquilo que é dele, não aquilo que é nosso, aquilo que é dele. Nós somos mordomos daquilo que pertence ao Senhor. Essa consciência você e eu precisamos ter. Deus cumpriu o seu propósito na vida de José. Com isso eu caminho para o fim. Qual era o alvo da vida de José? Era ganhar fama e prestígio? Qual era o alvo da vida de José? Era ganhar muito dinheiro? Qual era o alvo da vida de José? Era enriquecer? Qual era o alvo da vida de José? Era se tornar poderoso, apesar de ele ter se tornado tudo isso e muito mais? Não era isso que estava no seu coração. O que estava no coração de José, capítulo 45, verso 8, verso 13, comprovam isso que eu te falei, o esplendor, a glória pela qual ele foi revestido, tendo sido colocado como o segundo no reino, o segundo no Egito, somente depois de Faraó, por tudo aquilo que ele conquistou em Deus. Ele foi permitido interpretar sonhos e visões que Faraó teve de 7 anos de fartura, depois 7 anos de escassez, e ele então encheu os celeiros e tornou a nação do Egito uma nação próspera, na qual todos vinham buscar mantimentos e alimento para que eles
aqueles anos de escassez que sobrevieram. Mas Deus, para José, ele tinha um propósito maior. Mas que propósito maior poderia ser esse? Gente, ele seria um canal de bênção para a vida daqueles que o amaldiçoaram. Ele seria um canal de bênção para a vida daqueles que o venderam como um escravo. E aqui nós entramos numa área bem complicada, porque a maioria das pessoas que eu conheço querem vingança. A maioria das pessoas que eu conheço querem revanche. E José, ele se deu a conhecer aos seus irmãos depois de muitos anos, e ele não procurou se vingar. Mas ele disse: olha, Deus me mandou adiante de vós para este lugar. Olha que consciência dos planos e propósitos de Deus. E aí eu volto ao tema que eu me propus no início. Olha a consciência dos planos e propósitos de Deus. Deus me mandou para cá para a preservação da vida, para que vocês pudessem ter o que comer hoje, nesse tempo de escassez, nesse tempo de fome. Então não pensem vocês que vocês me venderam para cá. Foi Deus que me permitiu passar por isso. Ele poderia ter matado os seus irmãos ou mandado matar os seus irmãos, porque ele tinha poder e autoridade para isso. Mas ele escolheu o caminho mais difícil. Sabe qual é o caminho mais difícil? O caminho mais difícil é o caminho do perdão. É você perdoar quem te ofendeu. É você perdoar quem te magoou. É você perdoar quem quis a tua morte. É você perdoar quem te traiu. Eu acho que esse é o grande desafio que fica para nós. Não tratar da mesma maneira como nós temos sido tratados. Eu quero me espelhar em José. Ninguém abençoou tanta gente quanto José. José foi uma bênção nas mãos de Deus. Foi uma bênção para a terra, foi uma bênção para a sua geração. E é assim que eu quero viver. E eu espero que você viva também dessa maneira. Vamos orar. Meu Pai querido, eu quero te louvar e te adorar pela vida desse príncipe, pela vida desse homem chamado José, que tem se tornado um modelo, um exemplo de conduta, de procedimento dentro de casa. Nós não queremos ter ódio no coração, não queremos nos vingar, não queremos revanche, mas queremos figurar como testemunhas do Senhor, como representantes do Senhor. Mesmo que as pessoas não nos tratem dessa maneira, eu creio, Pai, que nós temos um desafio diante dos nossos olhos e em nosso coração, de agirmos de uma maneira diferenciada. Ajuda aqueles que me assistem a viver dessa maneira, a perdoar sempre, a procurar sempre a reconciliação, a procurar entender e compreender os planos e os propósitos do Senhor. Que a bênção do Pai, que a bênção do Filho, que a bênção do Espírito Santo esteja em cada lar, em cada casa, em cada família. Oramos sempre em nome de Jesus. Amém e amém. Gente amada, gente querida, obrigado pelo privilégio. Deus siga abençoando você. Momento sagrado que vem, transforma tudo que tem. Coração se abre então, para seguir na missão. Restaurando cada alma, trazendo paz e calma. Vida nova renasceu, fé no amor que cresceu. Ó Jesus, nosso guia, amor e fé todo dia. Gratidão no coração, para sempre em oração. Luz divina brilhar, nos faz juntos caminhar, transformando o coração, para sempre em oração. Luz divina brilhar, nos faz juntos caminhar, transformando o coração, em cada gesto uma canção. Cuido com carinho do nosso irmão vizinho, com fé a nos erguer, amor ao próximo viver.
dia. Amor e fé todo dia. Gratidão no coração, para sempre em oração. Programa Momento de Santidade, Nova Era TV, lá de Santa Catarina. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias.